Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 29 de outubro. Nós estamos também às vésperas das eleições no nosso país. E nós oramos pedindo a Deus muita luz, muita sabedoria, discernimento que provém do Espírito, para que todas as pessoas exerçam o seu papel de cidadão, de cidadã, participem do processo democrático e votem com a consciência livre diante de Deus e diante das suas responsabilidades. Nós estamos na 31ª semana do Tempo Comum e eu agradeço a sua companhia aqui pelo canal do YouTube, pela Rádio Maria ou por meio dos podcasts. O texto do Santo Evangelho de hoje é de Lucas 14, de 1, versículo 1, e depois os versículos 7 a 11. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus conta esta parábola sobre um jantar, uma refeição. Jesus está na casa de um dos chefes dos fariseus e observa como eles lutam pelos primeiros lugares, os lugares de honra, mais próximos do anfitrião, daquela pessoa que os convidou. É uma ocasião, então, para Jesus contar uma parábola e oferecer aos convidados, ao menos aqueles que estão mais próximos e que escutam a parábola, Jesus oferece uma lição sobre a humildade. Para aqueles que buscam os primeiros lugares, Jesus então oferece esta parábola sobre a humildade. A pessoa humilde se conhece em profundidade. Conhece, sobretudo, as próprias limitações. Conhece também suas potencialidades, os seus dons, os seus valores. Mas sabe que são dons, sabe que provém de Deus. E por isso mesmo a pessoa não elimina a graça de Deus. Antes, a pessoa humilde sabe que é mendigo de Deus, necessitado de Deus e também necessitado dos irmãos e das irmãs da comunidade. Somente assim alguém se torna verdadeiramente discípulo e testemunha do Evangelho. A palavra humildade vem do latim humus. E humus significa terra fértil, agricultável. É a terra cultivável, mas sempre terra, sempre pó. Na verdade, a humildade nos propõe um verdadeiro processo de kenosis, de esvaziamento. Somos terra cultivável, isto é, com possibilidade de crescimento, de produzir frutos, de transcendência. Mas nunca poderemos esquecer que nós somos pó e que ao pó nós retornaremos. A humildade não é só uma virtude humana, é um dom precioso de Deus e por isso devemos suplicá-lo, devemos pedi-lo ao Espírito Santo. É a possibilidade de nós experimentarmos a graça de Deus, exatamente porque Deus ama o louvor dos pobres e dos humildes. Esse é o maior paradoxo do cristianismo. A grandeza de alguém
consiste exatamente em ser servo de todos, tornar-se humilde, pequeno, como uma criança, como Jesus diz na parábola. Nisto consiste a verdadeira sabedoria. O orgulhoso, na verdade, ele possui uma espécie de raiz de pecado, como diz o sábio, lá no livro do Eclesiástico. Há uma espécie de raiz de pecado enraizada, implantada nele. Jesus, ao contrário, ele é manso e humilde de coração. E é isso que Jesus ensina aos seus discípulos. Também o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele nos ensina a termos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Fundamentalmente, Jesus doou a sua vida na cruz por amor de nós. Ter estas mesmas atitudes, estes mesmos sentimentos. Essa temática da humildade ganha uma atenção muito especial da parte de Jesus no Evangelho. O trecho do Evangelho nos conta que Jesus foi convidado para esse banquete festivo. Em Lucas, neste capítulo 14, aí temos a famosa sessão do banquete. O anfitrião, como disse, é um dos chefes dos fariseus. Eles estão sempre prontos a murmurar contra Jesus e pôr Jesus à prova. É por isso que eles o observam. Jesus então lhes conta esta parábola sobre a escolha dos primeiros lugares nos banquetes, a partir exatamente de uma anotação do livro dos Provérbios. O sábio nos diz: não te coloques no lugar dos grandes, pois é melhor escutar, vem mais para cima, do que ser humilhado diante de um superior. Essa frase está em Provérbios 25, especialmente nos versículos 6 e 7. Depois, Jesus dá orientações a quem o convidou sobre a gratuidade, sobre a reciprocidade do convite. Aí está uma norma fundamental para quem quiser tomar parte no reino de Deus: a humildade, a escolha dos últimos lugares. Segue, enfim, a frase lapidar do trecho do Evangelho de hoje, síntese de toda a liturgia desse dia. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. É importante não confundir humildade com síndrome do coitadismo, com baixa autoestima, com masoquismo, com falta de altivez, com falta de coragem. Não, isso não é humildade. O cristão precisa ter a justa medida de si mesmo. O Papa Francisco tem denunciado dois grandes males que destroem a vida cristã e que negam a humildade: o clericalismo e o carreirismo. Isso está presente não somente nos clérigos, mas também em muitos leigos. A comunidade de Cristo deve ser um local de hospitalidade, especialmente para com os excluídos. Não é um ambiente sectário para os puros, para os de dentro. Nesse banquete, ou podemos pensar um banquete de casamento, os lugares são rigorosamente marcados. A maior honra é estar perto do noivo e também perto da família do noivo e da noiva. Essa imagem pode ser utilizada para se pensar numa comunidade eclesial, especialmente quando se celebra a Eucaristia. A comunidade que se reúne para celebrar a Eucaristia deve ser uma comunidade aberta, uma comunidade de inclusão. Não pode ser uma casta de privilegiados, de puros. O Papa Francisco diz aquela frase tão bonita: a Eucaristia não é prêmio para os perfeitos, a Eucaristia é remédio também para os fracos. Quem me faz obter um lugar na comunhão com Deus não é a minha justiça. É exatamente a graça de Deus que me diz: amigo, vem mais para cima.
Que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça de cultivarmos a humildade e com um coração aberto, humilde, acolhamos a graça generosa de Deus. E aproveitemos o dom do Espírito para cultivar o que de melhor há em nós. Os dons recebidos do alto sejam cultivados e postos a serviço dos outros. Um grande abraço a você, meu irmão. Um grande abraço a você, minha irmã. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.